Olá, amoras e amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kessia Montezuma, sou professora de conhecimentos pedagógicos e de legislação educacional para os concursos nas carreiras educacionais. E você é muito bem-vindo aqui ao meu canal. E hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante, um tema relevante e que recorrentemente é cobrado nos editais das carreiras educacionais. É a BNCC. Vamos trabalhar esse tema por resoluções de questões e questões atualizadas, só de 2024. Então vamos lá? Vamos resolver questões? Roda a vinheta! Então vamos lá, amoras e amores, para a nossa aula de hoje. Só que antes de começarmos de fato, eu quero deixar aqui para vocês as minhas redes sociais. Começando pelo meu Instagram, você vai me achar lá pelo @Kessia Montezuma. Esse perfil também é um espaço que eu divido com vocês as minhas experiências, eu posto dicas, eu respondo questões, enfim, é mais um espaço voltado para auxiliar você na sua preparação. Então, ter você comigo ali também no Instagram será um grande prazer. Você também pode pegar dicas, ver as minhas agendas, compartilhar dos materiais que eu disponibilizo para vocês lá no meu grupo no Telegram. No Telegram, você vai me achar no Pedagogia Total. E se você chegou hoje aqui no canal, porque estava procurando um tema específico e o YouTube te mostrou o canal, se você chegou aqui no canal porque alguém te indicou e você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Porque você se inscrevendo, você vai ter acesso a todo o conteúdo postado aqui. E olha, não são poucos os conteúdos disponíveis gratuitamente aqui no canal. Conteúdos estes todos que sempre estão presentes nos editais das carreiras educacionais. Ah, eu já estou inscrito no canal. Vou me inscrever agora. Não esqueçam de ativar o sininho das notificações, tá? Porque assim você vai ficar sempre atualizado daquilo que a gente está postando de novo aqui no canal. Além disso, você também não pode esquecer, porque isso é muito importante, curtir o vídeo que você está assistindo, dar o seu like, porque quando você dá like no vídeo, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e mostra para o maior número de pessoas, e nesse sentido o canal é fortalecido, ok? E você também pode contribuir com esse fortalecimento do canal. Como? Compartilhando aí no aviãozinho, indicando o canal para o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Então eu conto com vocês para vocês serem aqui os parceiros do nosso canal, tá bom? Que é o Professora Kessia Montezuma. Dito tudo isso, vamos para a nossa aula de hoje, né? As nossas questões de BNCC. Vamos falar deste documento, que é a Base Nacional Comum Curricular, respondendo questões só de 2024, como eu falei logo no início, questões atualizadas. A Base Nacional Comum Curricular passou a ser implementada a partir de 2017. De lá para cá, todas as bancas que organizam provas para as carreiras educacionais, seja para professor de educação básica, na área da educação infantil, os anos iniciais, do ensino fundamental, anos finais do ensino médio, seja para técnicos de assuntos educacionais,
os editais vão cobrar Base Nacional Comum Curricular. Então, é um tema importantíssimo, é um tema extremamente relevante que você precisa estar com ele na ponta da sua caneta para poder gabaritar todas as questões que irão aparecer no seu concurso. E como é que a gente vai trabalhar hoje aqui? Respondendo questões, todas essas de 2024, e pontuando por meio das questões aquilo que você deve dar maior atenção, aquilo que você deve dominar para gabaritar as questões desse tema, tá bom? Então vamos lá, vamos para a primeira questão dessa nossa aula hoje de BNCC, questões só de 2024. Primeira questão: como a BNCC é um documento de caráter normativo e define as aprendizagens essenciais que todos os alunos da educação básica devem desenvolver, então ela deverá ser adotada como currículo pelas redes educacionais. E aí, ó, já vou colocando aqui para vocês. Eu sei que vocês estão marcando aí junto comigo, mas eu já vou pontuando aqui. Errado essa questão. E por que essa questão ela está errada? Ela veio trazendo algumas características que a BNCC tem e que você deve já anotar aí, tá? Primeiro, ela é um documento. A BNCC, ela não é uma legislação, ela não é uma lei. Ela é um documento de caráter normativo. Essa característica especial que a BNCC tem de ser um documento de caráter normativo, embora ela não seja uma lei, ela tem a força de lei, porque esse caráter normativo torna a BNCC obrigatória para todos os sistemas de ensino, ok? Sejam eles de rede pública ou privada. Então, é para as duas redes, públicas e privadas. Obrigatório esse documento, ok? Que é a BNCC. Aí vem dizendo assim, que define as aprendizagens essenciais que todos, eu até circulei aqui, ó, todos os alunos da educação básica. Então, esse documento, ele vai normatizar a educação básica. Ele não vai trazer normas para a educação superior. A área de abrangência desse documento é a educação básica. Então, se qualquer questão relacionar a BNCC com a educação superior, você já sabe que ela vai estar errada. A educação básica, todas as suas etapas e modalidades a ela atrelada, ok? Então, educação básica. Olha onde é que está o grande erro. Então, a BNCC deverá ser adotada como currículo. Errado. Por quê? Porque a BNCC não é o currículo. A BNCC integra o currículo. E se você lembrar certinho, já visto aqui no meu canal, especialmente nas aulas e nos simulados que eu resolvo sobre a LDB, esse documento define qual é o currículo da educação básica. Então, quando a gente fala assim, ó, currículo da educação básica, você vai lembrar o quê? Que esse currículo, ele é formado, fazer melhor assim, ó, o currículo da educação básica, ele é formado pela Base Nacional Comum Curricular, Base Nacional Comum Curricular, mas eu vou até colocar aqui de outra corzinha, ó, mais o quê? A parte diversificada. Parte diversificada. Então, a partir dessa organização, dessa estruturação e dessa configuração, eu não posso afirmar
que a BNCC é o currículo. Ao contrário, eu afirmo, inclusive, com base na legislação, que a BNCC não é o currículo da educação básica. A BNCC integra o currículo, faz parte do currículo, é um componente do currículo. Mas dizer e afirmar que ela é o currículo é um erro muito grave, tá? Então, aqui a questão está errada e você já vai anotar aí no seu material, ao lado dessa questão que a gente está resolvendo. Uma das características da BNCC não é o currículo, ok? Porque o currículo é BNCC mais parte diversificada, ok? Então, bora para frente. Dito isso aqui, vamos para a nossa segunda questão. Deixa eu só mudar aqui a corzinha da minha caneta. Prontinho, vamos lá. A BNCC é referência nacional, aprovada exclusivamente. Olha aqui essa palavrinha, ó, que você, todas as vezes que vê na sua questão esta palavra exclusivamente, você já vai fazer o quê? Acender o farol, ó. Exclusivamente para os sistemas de ensino e para as instituições ou redes escolares públicas da educação básica. E aí, mais uma questão errada, né? Por quê? Porque eu mencionei na questão anterior e reforço nessa questão aqui. A BNCC é um documento de caráter normativo obrigatório para os sistemas de ensino, as instituições ou redes escolares públicas e privadas. Ok? Então, quando diz que é exclusivamente para as escolas públicas, sistemas de ensino ou redes escolares públicas, deixou aí a nossa questão errada, tá bom? Então, já grava isso. Obrigatório, rede pública e privada. E aí, ó, sempre lembrando, apareceu essas palavras de caráter restritivo, unicamente, somente, exclusivamente, unicamente, você vai sempre acender o farol, ok? Para analisar o item com maior atenção, porque em 99% das vezes esse item traz um erro, tá bom? Belezinha? Então, vamos seguindo para a nossa terceira questão. Os conceitos de currículo e Base Nacional Comum Curricular, BNCC, são recorrentes na legislação e nos debates sobre a educação brasileira. A respeito dos dois conceitos, ou seja, currículo e BNCC, citados, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras, colocando um Vzinho, ou falsas, colocando um Fzinho. Vamos lá. Primeiro, a BNCC define um referencial ideal para os conteúdos a serem ministrados em cada região do Brasil, apresentando habilidades e competências que os estudantes deveriam adquirir. Mas sua implementação é flexível em função da diversidade étnica e socioeconômica da realidade brasileira. E aí, amoras e amores, aqui tem alguns erros importantes, tá? Aqui vem dizendo assim, a lei não traz um referencial ideal, né? Ideal. Ela define um referencial para os conteúdos. Esse ideal fica muito taxativo e não está escrito lá, né? Na nossa legislação. Mas não configura um erro significativo, tá? Não é a principal questão a ser analisada. Eu só estou pontuando porque na redação dada para a BNCC, ela não usa esse referencial ideal, tá bom? Vem um referencial para os conteúdos a serem ministrados em cada região, não. Esses conteúdos, eles são ministrados para todos os sistemas de ensino do Brasil.
A BNCC não vai trazer conteúdos que devem ser ministrados nos sistemas de ensino da região norte, não vai trazer os conteúdos a serem ministrados na região nordeste, sudeste, sul e centro-oeste, não. Esses conteúdos, eles devem ser ministrados em todas as regiões e não em cada uma das regiões do país. Então, aqui já veio o nosso primeiro erro, tá bom? Não é para em cada região, mas sim para todo o país. Por isso que a BNCC também tem uma abrangência nacional como sendo sua característica, tá? Aí vem apresentando habilidades e competências que os estudantes devem adquirir, mas a sua implementação é flexível, não é? A implementação da BNCC tem caráter de obrigatoriedade, não tem flexibilidade, tem caráter de obrigatoriedade. Portanto, esse item aqui a gente já bota um Fzinho de falso, tá? Próximo, os currículos são documentos que adaptam as diretrizes da BNCC de acordo com a realidade e o contexto de cada instituição de ensino. Ao passo que a BNCC estabelece o que os alunos precisam aprender em diferentes etapas da educação básica. Verdadeiro. Lembra que eu coloquei lá na nossa primeira questão que o currículo ele é formado pela BNCC e pela parte diversificada? Então, quando o currículo adapta as diretrizes da BNCC de acordo com a realidade e o contexto, ele faz isso na parte diversificada, porque a parte que é comum a todas as escolas, a todos os sistemas de ensino, já vão estar presentes na BNCC, tá bom? Então, por isso aqui, esse nosso segundo item tá certinho. Terceiro, a BNCC orienta o trabalho das escolas, indicando metodologias, abordagens pedagógicas e projetos educacionais para implementar as diretrizes de cada fase educacional, levando em consideração as necessidades específicas de cada comunidade escolar. E aqui, ó, é um falso com direito a pedir música no Fantástico. Por quê? Porque tem 3 erros importantes aqui. A BNCC, ela orienta o trabalho das escolas, sim, mas indicando metodologias de jeito nenhum. Ela não indica metodologias. Abordagens pedagógicas também não vai fazer. E nem trazer projetos educacionais. Aí, ó, 3 componentes ou elementos que fazem parte da organização do trabalho pedagógico que a BNCC não trata, porque isso é específico de cada sistema de ensino e ainda de cada instituição. A BNCC não vai trazer isso. O que a BNCC vai trazer? As aprendizagens essenciais organizadas em áreas de conhecimentos, componentes curriculares, trabalhando a competências e habilidades gerais e específicas para cada etapa da educação básica e das modalidades a ela atrelada. Então, não tem nada disso, tá? Não tem metodologia, não tem abordagens pedagógicas e nem projetos educacionais presentes lá na BNCC, tá bom? Então, esse terceiro item tá falso também. As afirmativas são respectivamente. O que é, né? O que é respectivamente? Falso, verdadeiro e falso. E onde isso está presente? Na letra D, tá bom? Ó, gabarito pra gente, letra D. Vamos lá, questão de número 4. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, define as aprendizagens essenciais que devem ser desenvolvidas pelos estudantes ao longo da educação básica, norteando a elaboração dos currículos nacionais. Sobre BNCC, é correto afirmar que, letra A, é um documento não normativo. Pronto, aqui eu já achei o primeiro erro que faz com que o nosso gabarito não seja a letra A, tá? É um documento de caráter
normativo. Então, dizer que é não normativo já deixou a letra A de fora. Letra B. O ensino fundamental está organizado a partir de 5 campos de experiência. Achei mais um erro aqui, tá? Porque o ensino fundamental está organizado em áreas de conhecimento e não campos de experiência. 5 campos de experiência, tá? São 5 áreas de conhecimento. Campos de experiência pertence à organização pedagógica da educação infantil, tá? Então já grava isso também. Campos de experiência faz parte da organização da educação infantil. E o ensino fundamental? 5 áreas de conhecimento, tá bom? Belezinha? Então, letra B também está descartada. Letra C. A ideia de educação integral proposta visa garantir o desenvolvimento global do aluno em suas dimensões intelectuais e afetivas, respeitando as diferenças e diversidades. E aí, ó, certinho, aqui está o nosso gabarito. Eu costumo até dizer, né, que sendo mais pontual, sendo mais específico, quando a gente fala que a educação integral, que é o foco dado na BNCC, busca a formação do sujeito na sua totalidade. Por isso que esse desenvolvimento global do aluno está diretamente relacionado a esse conceito de educação integral. Então, o ser humano, né, o sujeito que está dentro do contexto da educação, ele não é unicamente cognitivo. Ele é cognitivo, psicomotor, social e afetivo. Então, todas essas dimensões estão sendo complementadas nas competências e habilidades propostas pela BNCC. Por isso, a perspectiva que essa BNCC busca ao implementar aí essas competências e habilidades é a formação integral, global, na totalidade dos sujeitos. Portanto, o nosso gabarito, sem a menor sombra de dúvidas, é o que está na letra C. Vou te mostrar aqui a letra D, o erro importante. Na transição da educação infantil para ensino fundamental, propõe a necessidade de superação das experiências vivenciadas anteriormente, deixando de lado as atividades lúdicas e assumindo uma atitude mais científica. E aí, ó, é bem importante a gente entender o erro aqui quando esse item ou essa alternativa ela estabelece aqui uma superação de experiências vividas anteriormente. De jeito nenhum, porque um dos pilares da BNCC é um processo que dá continuidade no segmento das etapas. Então, assim, aquilo que foi aprendido, vivenciado na educação infantil vai passar por um processo de continuidade na etapa seguinte e não de superação, ou seja, de deixar de lado como se algo fosse fragmentado. A BNCC propõe, inclusive, a superação dessa fragmentação e não a superação de experiências vividas nas etapas anteriores para se iniciar um novo conhecimento. Ela sempre vai buscar a continuidade. Por isso que tudo dentro da BNCC está interligado entre as etapas que formam a educação básica, tá bom? Belezinha? Então, bora para frente, questão número 5. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos, habilidades e atitudes e valores. Vocês viram que está aí dentro do parênteses o que é a mobilização de conhecimentos? São os conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais,
atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. A BNCC determina competências gerais, gerais, que devem ser trabalhadas ao longo de toda a educação básica. Ou seja, essas competências gerais devem estar presentes, sendo trabalhadas na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, em toda a educação básica. Em relação a essas competências gerais, avalie as afirmações. 1. As competências gerais da BNCC referem-se a todas as etapas da educação básica, ou seja, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, aqui, tá correto, tá bom? Certinho, todas. Lembrando que se a essas etapas estiverem atreladas às modalidades que o sistema de ensino colocar para essas etapas, essas competências vão estar presentes para elas também, ok? Item 2, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural são competências gerais da BNCC. E aí eu vou colocar aqui para vocês, tá? Eu vou botar bem aqui para ficar certinho, correto. E o item 2 está correto também, tá? A BNCC, ela vai definir 10 competências gerais. Grava isso, tá? São 10 competências gerais para a educação básica. Entre elas está essa daqui, tá? Que é valorizar e fruir as diferentes manifestações artísticas, tá lá dentro do conceito de competências que está relacionado aqui à mobilização de conhecimentos, porque a produção artística e cultural faz parte de conhecimentos e procedimentos dentro do que a BNCC define como competências, tá bom? Então, tá lá. Ah, Kessia, o que eu vou fazer? Eu vou precisar memorizar todas as 10 competências? O ideal seria, mas o mundo real não é esse. Mas você precisa ir onde estão definidas no documento as 10 competências e lê-las, ok? Se apropriar delas no sentido da compreensão do que elas trazem. Porque fazendo isso e aí revendo de forma corriqueira, ou seja, de uma forma sistematizada essas 10 competências, você não vai ter a necessidade de decorar tal e qual o texto apresenta as 10 competências, mas se apropriar da ideia central. E a partir daí você ser capaz de definir se são ou não competências gerais daquilo que aparecer na sua prova. Tá bom? Certinho? A 2 está corretíssima. 3. A BNCC estabelece 6 competências gerais. Eu acabei de antecipar, né? Tá errado. Porque a BNCC vai definir 10. Grava isso, é cobrado em prova. São 10 competências gerais. E quando eu costumo falar sobre isso, né, eu falo para os alunos lembrarem, por exemplo, daquele momento que ficou marcado, né, tradicionalmente, que é lá aquela apuração das escolas de samba, especialmente do Rio de Janeiro, aquele narrador, né? Sempre quando uma escola de samba, em algum quesito, ganha a nota máxima, que é a nota 10, ele sempre enfatizava ao narrar esse momento, né? Ele dizia 10, nota 10. Aqui você vai gravar que esse 10, competências 10, você vai gravar isso. São 10 competências gerais estabelecidas
pela BNCC para serem desenvolvidas, trabalhadas ao longo de toda a educação básica. Outra coisa bem importante que eu posso destacar aqui para vocês, nesse espacinho bem aqui, é tentar fazer, e eu vou tentar fazer aqui, que já tem bastante tempo que eu não faço, e eu sou uma expert em desenho, isso aqui, ó. Você vai ver ou vai entender que isso aqui parece uma chave. Isso aqui é para poder te lembrar que a definição, conceito dado para competência pela própria BNCC vai ser o chave, ok? Aqui, ó, vai ser a mobilização de C, conhecimentos, o H, habilidades, vou marcar aqui, ó, conhecimentos, o H, habilidades, o A, atitudes e o V, valores. Então, a BNCC define as 10 competências e dá o conceito do que para o documento é competência. Então, você vai lembrar, competência é o chave e as competências definidas pela BNCC, as competências gerais, tá? Serão 10. Belezinha? Tranquilo? E aí, para a gente completar a questão 5, está correta apenas o que se afirma em 1 e 2. E onde está essa alternativa? Na letra B, tá bom? O que se afirma em 1 e 2. Tranquilinho, gente? Vamos para frente. Questão número 6. A Base Nacional Comum Curricular para a Educação Infantil define 5 campos de experiências que norteiam as práticas pedagógicas para as crianças de 0 a 5 anos. É exatamente isso, tá? A educação infantil, ela tem ali a sua abrangência atingindo ou sendo implementada para as crianças de 0 a 5 anos. O que a BNCC trouxe para essa etapa da educação básica? 5 campos de experiência. Seguindo, assinale o campo que destaca a importância o quê? Da linguagem oral e escrita, da comunicação verbal e não verbal, da narrativa, do pensamento lógico e da criatividade. E aí, tem aqui, letra A, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Não pode ser esse campo de experiência. Letra B, traços, sons, cores e formas? Também não. Escuta, fala, pensamento e imaginação? Aí sim, porque você relaciona, inclusive, aquilo que o campo de experiência propõe proporcionar nas aprendizagens para essas crianças com o nome do campo de experiência. Então, quando a gente fala aqui de linguagem oral e escrita, quando a gente fala de comunicação verbal e não verbal, a gente está usando tudo isso aqui: a escuta, a fala, o pensamento e a imaginação. Tá? Então, estão todos aqui, quer dizer, não estão todos, porque são 5 os campos de experiência, né? Mas do que está relacionado aqui, o que se refere às aprendizagens que deverão ser desenvolvidas é o que está na nossa letra C, tá bom? Belezinha? Bora para frente, questão número 7. Segundo a Base Nacional Comum Curricular, na educação infantil, as aprendizagens essenciais englobam comportamentos, habilidades, conhecimentos e vivências que promovem o desenvolvimento das crianças nos diversos campos de experiência. E a gente já sabe que são 5. As interações e as brincadeiras são fundamentais nesse processo. Essas aprendizagens constituem
os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, os quais, levando em consideração as características e as possibilidades de aprendizagem das crianças, são organizados em... E aí, ó, aqui é uma das características que a BNCC traz própria, que é marcante desse documento, tá? E o que vem ser? O que está na letra A, 3 grupos por faixa etária. Letra B, 5 grupos por faixa etária. Letra C, 4 grupos por faixa etária. Ou letra D, 2 grupos por faixa etária. E aí, ó, o gabarito correto, eu sei que você marcou aí na questão 7, o que está na letra A, ok? 3 grupos por faixa etária. E aí, você não pode confundir e trazer e deixar esse destaque que eu vou falar aqui para vocês, que é esse. E a BNCC, ela traz uma divisão que está aqui, né? Considerando 3 grupos por faixa etária. Diferente do que foi colocado, por exemplo, na Constituição, na LDB e nas diretrizes curriculares para a educação infantil. Não sai daquilo que está estabelecido lá, mas traz uma configuração diferente. E qual é essa configuração? Vou colocar aqui para vocês. Olha o que a BNCC traz desses grupos por faixa etária ou grupos etários. Primeiro, ela vai dizer e vai trazer o grupo dos bebês, ok? Esse grupo dos bebês, ele vai contemplar as crianças de 0 a 1 ano e 6 meses, ok? Esse é o primeiro grupo etário. Depois vem o segundo grupo etário, de acordo com a BNCC, que vai se chamar de crianças, bem pequenas. Essas crianças bem pequenas vão estar nesse grupo na faixa etária de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, ok? E o último grupo definido pela BNCC para a educação infantil são das crianças pequenas. E esse grupo, quais serão as faixas etárias dessas crianças? De 4 a 5 anos e 11 meses. E aí você vai lembrar, tá diferente a organização, tá diferente daquilo que a gente viu em outros normativos e legislações anteriores da BNCC. Mas muda a configuração? Não, porque esses bebês e essas crianças bem pequenas correspondem ao quê? Lá nas legislações anteriores. Aquelas que estão na divisão dada de creches. E essas aqui, crianças pequenas de 4 a 5 anos, elas pertencem ao quê? A pré-escola. Então, não teve alteração no sentido das idades que são contempladas a educação infantil. Permanece sendo, de 0 a 5 anos. Só que na BNCC, ela traz essa configuração e essa organização em 3 grupos por faixa etária. E eu coloquei aí bonitinho para vocês quais são os 3 grupos e quais as faixas etárias que essas crianças pertencem em cada um desses 3 grupos, tá bom? Então já fica aí essa dica de milhões e que vai ser cobrada em prova porque é algo específico da BNCC, tá bom? E aí, chegamos na questão 7, ela é praticamente a metade
das questões que a gente vai fazer hoje. E para você dar um golinho aí na sua água, tomar esse suquinho ou cafezinho que você deixou do lado, eu vou aproveitar e trazer para vocês aí uma informação importantíssima. É uma informação que pode, inclusive, ser determinante na sua aprovação. Eu tenho um curso de LDB, Teoria Aplicada em Exercício. Um curso que vai mudar completamente a sua forma de estudar essa legislação, que é a mais importante da educação nacional. Eu trabalho por meio de questões, os pontos mais importantes da LDB, trazendo a teoria que cada um desses artigos traz, de forma objetiva, de forma direta, de forma que vai otimizar os seus estudos. Então, não perde essa oportunidade não, tá? Aproveita aí que você está se preparando para os concursos de carreiras educacionais, que você precisa dominar essa legislação e adquire esse curso. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ao contrário, você vai se juntar a centenas de alunos que já adquiriram esse curso e que já estão usufruindo dos resultados desse curso com metodologia diferenciada, que é a LDB, Teoria Aplicada em Exercícios. E sabe o que é o mais legal, pessoal? É que está num preço promocional, apenas R$19,90. Então, faça essa relação do custo-benefício, você vai ter com certeza um material de qualidade, com excelência referenciada, para capacitar você para gabaritar todas as questões de LDB, tá bom? Como é que você vai fazer? Você vai clicar no link que tá aqui na descrição desse vídeo e vai adquirir o seu curso, tá bom? Certinho? E aí, a minha tela caiu aqui e o que eu vou fazer? Eu vou, enquanto você continua aí se recuperando e já vai pensando, inclusive, né, que você não vai perder essa oportunidade de adquirir esse curso. Pronto, a tela já voltou aí para vocês e a gente vai dar continuidade, então, às nossas questões de BNCC, tá bom? Então, vamos lá. Questão de número 8. A educação brasileira tem passado por importantes transformações nos últimos anos e a aprovação da BNCC faz parte desse processo de modernização da educação na perspectiva da estrutura curricular aplicada nas escolas. Considerando essas mudanças, a BNCC é um documento base que tem como objetivo orientar a elaboração dos currículos das escolas de letra A, ensino fundamental e médio? Não. Letra B, educação infantil, ensino fundamental e médio? Com toda certeza, letra B é o nosso gabarito, tá? Lembrando o quê? Que a BNCC se aplica à educação básica, tá bom? Então, ela vai ser um documento que vai orientar o quê? As etapas dessa educação básica, que são a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Belezinha? Vamos para frente, adiante. Questão número 9. Considere a imagem abaixo e responda a seguir. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, estabelece como forma de organização curricular 5 campos de experiência para a educação infantil. Esses campos de experiência indicam quais devem ser as experiências fundamentais para que a criança se desenvolva e aprenda. O conhecimento vem com a experiência que cada criança vai viver no ambiente escolar, pois os campos enfatizam as noções, habilidades, atitudes e valores e afetos que as crianças devem desenvolver de 0 a 5 anos, buscando garantir o direito de aprender. A imagem acima demonstra uma prática didática bastante utilizada por professores na educação infantil, a roda de conversa.
Então, olha aí que bonitinho, né? Tá a professora, as crianças todas numa rodinha. Esse é, sim, um momento crucial, fundamental, especialmente na educação infantil. Olha o que a questão quer saber. Considerando isso, a roda de conversa faz parte de um grupo de práticas didáticas que atendem aos campos de experiência. Aí vem aí, letra A, do espaço, tá, do espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. E, porque esse aqui é um campo de experiência, do eu, o outro e o nós. Letra B, do corpo, gestos e movimentos e da escuta, fala, pensamento e imaginação. E letra C, dos traços, sons, cores e formas e do corpo, gestos e movimentos. E por último, aí a alternativa da letra D, do eu, o outro e o nós, aqui ó, e da escuta, fala, pensamento e imaginação. E aí, gente, sem a menor sombra de dúvidas, o nosso gabarito aí da nossa questão número 9 é o que está na letra D. Quando nós utilizamos essa prática, né, que é a roda de conversa, ali vão ser expostos, inclusive, a oportunidade das crianças falarem sobre si, escutarem sobre o outro e refletirem sobre o conjunto que formam aquele grupo específico que é o nós. Então, a roda de conversa serve para desenvolver os conhecimentos, as habilidades que estão relacionadas ao campo de experiência, o eu, o outro e o nós, e de forma interligada o campo da escuta, da fala, porque eles vão escutar o outro, eles vão falar sobre o si, ou seja, o eu, né? E elas vão poder também relacionar o pensamento e a imaginação. Geralmente, quem já trabalhou, inclusive, com educação infantil, que é o meu caso, que trabalhei durante mais de 6 anos consecutivos só com educação infantil, usava muito, inclusive, o momento da rodinha para contação de histórias e trabalhar os diferentes gêneros textuais. Então, a gente entra, inclusive, aí, né, com a escuta sobre o gênero textual, com o reconto que vem pela fala, né, que a criança vai fazer o reconto daquela história ou expressar e verbalizar o que ela entendeu, identificar, por exemplo, os personagens principais daquela história ou daquele gênero textual. Ela vai poder criar no reconto, usando o seu conhecimento ou ainda a sua imaginação sobre essa e outras práticas vivenciais. Então, ó, não tem dúvidas que a prática pedagógica da rodinha de conversa na educação infantil atende de forma direta e objetiva os campos do eu, o outro e o nós, da escuta, fala, pensamento e imaginação. Tá bom? Certinho aí? Então, bora para frente. Questão de número 10. Na Base Nacional Comum Curricular, BNCC, na área de linguagens, são apresentados 4 componentes curriculares. São eles, letra A, língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. E aí, ó, não vou mais delongar e já vou marcar com vocês que o gabarito da questão 10 é o que está na letra A. Mas vou te chamar a atenção para o seguinte: nessa organização curricular, onde serão trabalhadas competências e habilidades no ensino fundamental, essa organização vai se dar por 5 áreas de conhecimento. E o que são essas áreas de conhecimento?
serão todas as competências e habilidades gerais e específicas que deverão ser trabalhadas nessa etapa específica da educação básica, que é o ensino fundamental, de uma forma mais abrangente. A área de conhecimento, pessoal, para você poder entender e compreender essa organização e essa estrutura e não confundir, mas se por um acaso você confunde ou ainda tem dúvida, a área de conhecimento vai agregar os conhecimentos, as habilidades, as atitudes, os valores que são afins, ou seja, que tem relação de afinidade um com o outro. E o que esse um e outro? São os chamados componentes curriculares. Então, na área de linguagens, quais serão as habilidades, atitudes, valores, competências gerais e específicas que eu estou me relacionando, que tem a ver com essa área de linguagens, que tem afinidades entre si? Então, a gente vai falar da língua portuguesa, que está lá, de arte, desse componente curricular arte, que vai trabalhar que linguagens? Vai trabalhar a música, vai trabalhar o teatro, vai trabalhar as artes visuais, vai trabalhar essas linguagens que são próprias aqui. Teatro, vai trabalhar a música, vai trabalhar as artes visuais, estão tudo presente dentro desse componente curricular, que é arte. Linguagem da educação física vai trabalhar a questão do corpo, lembra? Vai trazer a expressão corporal, a psicomotricidade, são linguagens corporais em diferentes estruturas e formas. Então, percebe que em tudo isso é linguagem. A língua portuguesa vai trabalhar a parte que é sonora, que é o fonética, a escrita, a ortografia, são linguagens desse componente curricular. Então, por isso que está tudo agregado e interligado dentro dessa área de conhecimento que é maior, que agrega esses componentes curriculares e que traz afinidades entre eles. A mesma coisa é a língua inglesa. É uma linguagem que utiliza uma estrutura gramatical, fonética, sonora, de um outro idioma, mas que tem a ver com a linguagem que é desenvolvida e que tem as competências que deverão ser desenvolvidas dentro dessa área mais abrangente. Lembrando que a língua inglesa, no ensino fundamental, ela vai ser desenvolvida aqui, ó, a partir do 6º ano, tá? 6º ano. Certinho, meus amores e minhas amoras? Então, lembra isso. As áreas de conhecimento são mais abrangentes e vão agregar conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que têm afinidades entre si por meio de componentes curriculares, tá? E os componentes curriculares serão específicos. Então, quando falar da língua portuguesa, você vai estudar especificamente aquilo que é comum ou que é próprio, né? Comum não, o que é próprio desse componente, que é, a gente já sabe, né, que tem lá a ortografia, tem os gêneros textuais, isso é próprio desse componente curricular, tá bom? Então é isso, componente curricular vai ser sempre específico e área de conhecimento mais abrangente, ok? Vamos lá, questão de número 11. A Base Nacional Comum Curricular do ensino médio se organiza em continuidade. Olha aquilo que eu falei anteriormente. Não existe uma ruptura, não existe uma fragmentação, existe uma continuidade ao proposto para a educação infantil e o ensino fundamental, centrada no desenvolvimento de competências e orientada pelo princípio da educação integral.
As competências e habilidades da BNCC constituem a formação geral básica e os currículos do ensino médio são compostos por ela, formando um todo indissociável, ou seja, que não se separam, articulada aos, letra A, itinerários formativos, letra B, conteúdos curriculares de ensino religioso e filosofia, letra C, quadros curriculares específicos de ecologia e meio ambiente, ou letra D, temas interdisciplinares. E aí, gente, trocando em miúdos para você entender o que a questão está querendo cobrar aqui de você em relação à estrutura do ensino médio na BNCC. Aqui não vai ter diferenciação, vai ser aquilo que foi definido na LDB. E como que é essa estrutura? O ensino médio, vou botar aqui, ó, ensino médio, ele é formado pelas áreas de conhecimento, mais quem? Os itinerários formativos. Portanto, o gabarito da nossa questão é a letra A, tá bom? Então, lá na BNCC vai estar tudo organizadinho, desse jeitinho bem estruturado, seguindo ou convergindo com aquilo que já estava definido, por exemplo, pela LDB e pelas diretrizes curriculares. Lembrando que a BNCC, pessoal, é um documento que complementa as diretrizes curriculares, tá? A implementação da BNCC não anula de jeito nenhum as diretrizes curriculares, tá? Sejam elas as gerais para toda a educação básica ou as diretrizes curriculares próprias de cada etapa. Então, ela vem complementar aquilo que e especificar, grava isso, ela vem complementar e especificar a organização curricular dada nas diretrizes. E aí, no ensino médio, vai ser desse jeito, tá? O ensino médio vai estar organizado, suas competências e habilidades, de forma o quê? Indissociável dessas duas partes, que são as áreas de conhecimentos mais os itinerários formativos, tá bom? Vamos lá, questão de número 12. Alinhada à Base Nacional Comum Curricular e de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a opção que não, ó, tá até em maiúsculo aqui, ó, não representa um dos itinerários formativos do ensino médio é letra A, matemática e suas tecnologias? É sim. Ciências exatas e suas tecnologias? Opa, não. Aqui eu já achei um itinerário que não faz parte, tá? E aí eu vou aproveitar para deixar aqui para vocês, e você pode, inclusive, depois pausar o vídeo, anotar, tá bom? Quais são as áreas de conhecimento? Presta atenção. Áreas de conhecimento do ensino médio. Linguagens e suas tecnologias. Matemática e suas tecnologias. Ciências da natureza e suas tecnologias. Ciências humanas e sociais aplicadas. O ensino médio vai ter, né? O ensino médio vai ter essas 4 áreas de conhecimento, ok? São 4 no ensino médio. Qual é a diferença das áreas de conhecimento do ensino médio para o ensino fundamental? A primeira é a quantidade. No ensino fundamental, são 5 áreas de conhecimento. No ensino médio, são 4. Ou seja, uma área de conhecimento a menos.
ok? Então, já tem essa diferença. Segunda diferença muito importante. Eu costumo dizer, para ficar marcado e você saber essa diferença, é que as áreas de conhecimento do ensino médio têm nome e sobrenome. Eu costumo fazer essa relação, tá? Qual é o sobrenome? Linguagens é o nome e o sobrenome e suas tecnologias. Matemática é o nome e o sobrenome e suas tecnologias. Então, veio a área de conhecimento com a complementação ou o sobrenome que eu estou dizendo, ou até mesmo a extensão, aí o kit melhor identificar é o que você vai gravar e memorizar, mas o importante é sempre no ensino médio vai ter uma extensão, um complemento que eu chamo de sobrenome, tá? No ensino fundamental, não. Vai ser só linguagens. No ensino médio, linguagens e suas tecnologias. No ensino fundamental, matemática e só. Área de conhecimento, matemática. No ensino médio, matemática e suas tecnologias, tá bom? Aí, quando a gente fala, por exemplo, e aí para você anotar, bem bonitinho aí, não se preocupe, você tem a possibilidade, inclusive, de pausar o vídeo depois para você anotar, porque isso é importante. Quais são os itinerários formativos, segundo aqui, ó, a questão tá falando, se alinhado ao que a LDB já definiu, tá? A BNCC alinha, né, e reafirma, vamos dizer assim. Os itinerários formativos, quais são? Linguagens e suas tecnologias. Aqui na questão apareceu, ó, linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Itinerários formativos são 5. E qual seria o outro itinerário formativo? Já que ciências exatas e suas tecnologias não é itinerário formativo. Qual seria? É a formação, anota aí. Formação técnica e profissional. Ok? Esse é o 5º itinerário formativo. E ele só existe como itinerário formativo. Não existe uma área de conhecimento de formação técnica e profissional. Não existe, tá? Ele vai aparecer somente como itinerário formativo aqui na organização curricular e pedagógica do ensino fundamental, tá bom? Certinho isso? Então, vamos avançar. Vamos mais para frente. Questão de número 13. Estamos quase chegando no nosso final, tá bom? Como prevê a BNCC, como prevê a Base Nacional Comum Curricular, na primeira etapa da educação básica, qual é a primeira etapa? Você já coloca aí na sua mente. Primeira etapa, educação infantil. Devem ser assegurados, vamos lá, letra A, 10 eixos temáticos que reúnem as competências gerais a serem desenvolvidas pelos bebês, pelas crianças bem pequenas e pequenas. E aí, ó, olha a intenção será maligna aqui do examinador. 10 eixos temáticos? Não. Olha aqui, são 10 o quê? Competências gerais e não eixos temáticos, tá? Porque as 10 competências gerais, elas vão se aplicar também à educação infantil. Também não, a todas, tá? Educação infantil, ensino fundamental e também o ensino médio, ok? Então, não é. Letra B, 10 objetivos de aprendizagem avaliados a cada período letivo, a fim de que, ao final do ano letivo, as crianças sejam certificadas. Nada a ver
uma coisa com uma e nem com a outra, tá? Não existe essa previsão dentro da educação infantil. Não existe certificação, a criança não vai, né, inclusive, receber nenhum certificado de conclusão. Isso não existe, pessoal. Então, letra B, nada a ver com nada. Letra C, 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento para que as crianças tenham condições de aprender e de se desenvolver. E aí, ó, aqui nós achamos o nosso gabarito, tá? Vão ser definidos 6 direitos de aprendizagem que vão garantir essas crianças o seu desenvolvimento, ok? Quais são esses 6 direitos? Daqui a pouquinho eu vou te falar, tá bom? Mas já grava isso aí. São 6 direitos de aprendizagem. Olha só, a estrutura da educação infantil que a BNCC traz. Ela vai trazer os 5 campos de experiência, ela vai definir 6 direitos de aprendizagem, ela vai ter também os chamados eixos estruturantes, que são as interações e a brincadeira. Então, são organizações, estruturação pedagógica própria da educação infantil, definida pela BNCC, tá? Então, você, além dos 5 campos de experiência, você vai lembrar que a BNCC, na educação infantil, define 6 direitos de aprendizagem que vão se articular a esses campos de experiência e às competências gerais definidas para essa etapa, tá bom? Vamos lá, ó, questão 14. Não corresponde a uma das 5 áreas do conhecimento elencadas pela Base Nacional Comum Curricular, BNCC, para o ensino fundamental. Então, vamos lá. Não. Linguagens é área de conhecimento lá no ensino fundamental? Sim. Matemática é área de conhecimento lá no ensino fundamental? Também. Ciências humanas é sim. Ensino religioso é área de conhecimento? É. E educação física é área de conhecimento? Não. Gabarito, letra E. Lembra, educação física é um componente curricular presente aonde? Na área de conhecimento, ou seja, de forma mais abrangente, que é a de linguagens, tá? E aí, se não é a educação física, e aqui mencionou 5, a gente já tem linguagens, matemática, ciências humanas, o ensino religioso. Qual é a que está faltando aqui para ficar certinho? Ciências o quê? Ciências da natureza. É a área de conhecimento. Lembrando que para essa área de conhecimento, o componente curricular vai ser ciências. Cada área de conhecimento possui o seu ou os seus componentes curriculares, tá bom? E aí eu vou até apagar aqui e vou aproveitar esse espaço e vou colocar aqui para vocês, tá bom? Vou apagar aqui e vou deixar bonitinho para vocês aproveitar, tá? Vou dar essa colher de chá aqui, ó. Linguagens, quais são os componentes curriculares? Nós vimos até na questão. Língua portuguesa, arte, que mais? Educação física, por isso que aqui tá errado, não é área de conhecimento, é componente curricular, educação física e o que? Língua inglesa, lembrando que a língua inglesa é a partir do 6º ano, ok? 6º ano. Aí vem matemática. Quem é o componente curricular dessa área de conhecimento? A própria matemática.
Aí vem ciências humanas. Quais são os componentes curriculares? Aqui tem 2. História e geografia. São os componentes curriculares dessa área de conhecimento. O ensino religioso. Qual é o componente curricular? O próprio ensino religioso. Ele vai ser área de conhecimento e componente curricular? Sim, tá? Vai ser área de conhecimento e componente curricular, assim como matemática. E aqui, ó, em vez de educação física, que não é área de conhecimento, e sim componente curricular da área de linguagens, aqui tem que ser o quê? Ciências da natureza. E qual é o componente curricular de ciências da natureza? Ciências. Ok? Certinho? Então, ó, olha como é que eu tô sendo bacaninha com vocês. Além de dar a resposta, ainda complementei, trazendo as 5 áreas de conhecimento e colocando para vocês os componentes curriculares de cada uma delas no ensino fundamental, tá bom? E questão 15, para fechar com chave de ouro essas nossas questões de 2024 de BNCC. A BNCC organiza a educação infantil em 6 direitos de aprendizagem. Aí vem assim, ó. Quer saber quais são? Espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Eu vou ler só aí. Não é direito de aprendizagem. Esse primeiro é campo de experiência. Eu nem vou ler os outros. E aí, então, a letra A já não poderia ser, porque ela já começou errado, tá? Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações são campos de experiência. É um campo de experiência. Então, não pode ser. Letra B. Ler, escrever, contar, brincar, conviver e explorar. Não são os 6 direitos definidos lá, tá bom? Então, eu já vou colocar aqui para você, tirando e descartando a letra B. Aí vem a letra C. Brincar, explorar, conhecer, se expressar, conviver e participar. Esse aqui, pessoal, é o gabarito da nossa questão, tá bom? E aí, eu tenho um mnemônico que ele foi elaborado de acordo com a sequência que aparece lá. E aí, você tá vendo que, na verdade, não precisa, e a questão pode cobrar, não na sequência que os direitos aparecem lá. Eles colocaram aqui, inclusive, em ordem distinta para confundir. Mas se você memorizar aqui, ó, esse mnemônico aqui, ó, que é o CBTEC. Esse aqui é o meu mnemônico. CBTEC. E aí, você já pode ir colocando do lado, você vai ticando. O primeiro C é o de conviver. Ele tá presente na letra C? Tá, bem aqui, ó, conviver. Esse Bzinho aqui é o de brincar. Vamos ticar lá na alternativa? Tá aqui, brincar. Esse P é de participar. Vamos verificar. Tá presente na letra C? Tá. Um primeiro E é de explorar. Vamos ver se tem aqui. Tem, ó, explorar. O outro E é de expressar. Tá aqui. E o último C, que o meu começa com C e termina com C, é o de conhecer-se. Tá presente? Os 6 estão aqui de acordo com o mnemônico que foi elaborado, inclusive, tal e qual é ou estão apresentados os direitos lá na BNCC. Então aí você vai e marca. Você viu que aqui, para complicar a vida do concurseiro, porque nada para o concurseiro é fácil, né?
ou não está difícil que não possa piorar, né? Mas aí, se você usar essa técnica de colocar o mnemônico e, lógico que você tem que memorizar, tá? Todos os 6 direitos, não tem outra alternativa, você vai ter que memorizar, tá? Aí você coloca o mnemônico e vai lá na alternativa, ticando um direito que aparece, né? Cada direito que aparece por vez aqui, você não vai ter como errar. Memoriza, usa o mnemônico, é questão, ganha com toda a certeza, tá bom? E aí, ó, estamos, inclusive, concluindo aqui o nosso, a nossa aula de hoje, né? Que é voltada para resolver questões atualizadas, ou seja, questões só de 2024 de base nacional comum curricular. Quero muito, mas muito, 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 muito agradecer a sua presença, agradecer a você que esteve aqui no canal. Eu espero de verdade que essa aula tenha contribuído e muito na sua preparação. E se isso de fato aconteceu, não esquece, dá o like nesse vídeo, tá bom? E se você chegou no canal e não está inscrito, se inscreve no canal. Se você está inscrito e ainda não ativou o sininho das notificações, clica aí nesse sininho, porque todas as vezes que a gente postar um conteúdo novo, você vai ser informado. E para você que está se inscrevendo hoje, para você que já está inscrito há algum tempo, vocês, por favor, peguem esse aviãozinho aí e compartilha com o maior número de pessoas possíveis o nosso canal. Porque fazendo isso, você fortalece o canal e eu posso estar levando até você cada vez mais conteúdos relevantes, conteúdos de qualidade que vão auxiliar você na sua preparação rumo à sua aprovação, tá bom? Então, bons estudos para vocês e nós nos vemos numa nova oportunidade. Até mais.